Oi, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Clube das Mulheres de Negócios. Vamos lá? Esse novo longa nacional, que vai estrear nos cinemas, ele tem uma história bastante peculiar e com um elenco recheadíssimo de atores famosos. Em um mundo imaginário onde os estereótipos de gênero estão invertidos, ou seja, as mulheres ocupam as posições de poder enquanto os homens são criados para serem socialmente submissos. A trama aborda questões emergentes não apenas do machismo, mas também do racismo, classicismo, da corrupção, enraizando na cultura patriarcal do Brasil e do mundo. Então acompanhamos a história dessas mulheres, que são mulheres de negócios. Todas elas têm um pezinho sujo aí com a justiça, todas elas são bem picaretinhas, e elas estão nesse clube, que uma delas é a dona do clube, e chama todas elas para se reunirem porque ela tem uma nova ideia aí, um novo projeto e quer o apoio de todas elas. Então começa com essa reunião. O filme já começa um pouco estranho, porque até então eu não sabia dessa história, de que seria troca de gêneros. Então a gente começa a ver essas mulheres meio no sentido assim, machonas, né? Do jeito de se vestir, de se portar. E o resto ali, os garçons, tudo são homens vestidos de shortinhos, topzinhos. Aí as repórteres, por exemplo, que são na verdade mulheres, mas que aqui são vistas como homens, estão de croppedzinho, barriguinha de fora. Então, assim, é um filme que acaba incomodando por conta disso, porque é esquisito quando você não sabe da premissa, que na verdade é essa troca, as mulheres fazendo o papel dos homens e os homens fazendo o papel das mulheres. Mas não é só isso. Ele é um filme que deixa a gente um pouco desmotivado, porque ele tem muita gente no elenco e é muito personagem e você não sabe a quem se apegar aqui. Você não sabe o desenvolvimento do filme, você não entende. Então são várias atrizes aí, são vários personagens que são essas mulheres de negócios. Cada uma aí tem a sua história, uma é influencer, a outra herdou uma fortuna absurda, a outra tem lojas, alguma coisa do tipo, mas nada é explicado a fundo para a gente entender a história de cada uma. Então são vários personagens com histórias rasas, confusas, e a história vai tentando desenvolver, mas ela não se desenvolve. E para piorar a situação, ao meu ver, no final, eles tentam envolver um suspense com trash no final do filme, envolvendo aí onças, que essa dona do clube, ela cria onças e 3 onças acabam fugindo e elas acabam entrando dentro do clube e acabam assassinando todo mundo. E o filme acaba dessa forma. E aí você fica sem entender o que aconteceu, o que você viu aqui, o que você tirou desse filme, nada. Ele tenta assim mostrar o podre do ser humano. Eu acho que a diretora quis brincar justamente com isso, mostrando o podre do lado masculino com o lado feminino. Então aqui trouxe personalidades bastante grotescas, bastante nojentas, no caso aqui mulheres que assediam seus funcionários, mulheres que têm vários amantes e traem os maridos, que na verdade é o contrário. Tudo que eu tô falando, no caso, é o contrário, né? Porque aqui são mulheres vivendo papéis de homens. Entre outras coisas, então, assim, é bem bizarro de ver isso, e realmente eu acho que essa foi a ideia da diretora, né? Tentar mostrar as mulheres no lugar dos homens de uma forma muito bizarra, e ficou bizarro sim. E essa história da onça, que as onças foram feitas por CGI, você vê nitidamente que foi feito por computador, que é desenho, assim, que é bem grotesco mesmo, é bem pesado. Você olha assim e fala, caraca, não tem nada a ver, né? E eu achei mal feito. E tem essa situação que eu não entendi pra quê, né? Põe essa onça, eu confesso que eu não entendi o simbolismo que a diretora quis trazer com essas onças, que começa a abocanhar a galera ali no clube. E o final é um pouquinho interessante, sim, porque ele faz como se fosse uma espécie de libertação. Duas repórteres, no caso aqui são 2 repórteres, que vão nesse clube entrevistar essas mulheres de negócios. Uma delas, inclusive, é neta de uma das donas, e eles acabam aí passando por situações bem delicadas
que a gente pensa assim que realmente as mulheres passam por isso, que é questão de abuso sexual, que é questão de serem maltratadas, serem humilhadas, questão de racismo. Então ele engloba tudo isso aqui. E o Rafa Witt, ele faz uma dessas personagens, que é a repórter, que no final a gente descobre que é mulher, e eu sinto que ele tá bastante incomodado com o personagem, porque ele tá vestido de croppedzinho, calça com a barriga de fora e a unha pintada, e assim, sabe quando você sente que o personagem tá incomodado com a atuação? E é o que eu percebi aqui. Eu senti ele bastante incomodado, principalmente em uma cena em específico, porque ele passa por um abuso, ele sofre assédio da própria tia, e é uma cena muito esquisita mesmo, que eu achei assim, o filme, ele quer trazer muita coisa, como eu falei, e ele acaba não entregando nada. Então ele quer falar sobre racismo, ele quer falar sobre essa questão de gênero, ele quer falar sobre patriarcado, ele quer falar sobre corrupção, quer falar entre outras coisas, só que é muita coisa, e a gente não consegue entender nada. Então tem um grupo de uma mulher, que é aquela mulher assim super extremista, que a gente vê assim, que a gente compara com muitos homens aí, né, que acha que tudo se resolve na porrada, no tiro, e vamos lá, eu vou atrás da onça, porrada, e ela vai falando palavras esdrúxulas, e assim, eu fico imaginando, né, que o próprio homem fala assim, só que ela fala na linguagem feminina, o que ficou muito esquisito. E o filme é isso, é uma esquisitice em cima de outra esquisitice, e eles tentam, a diretora tenta passar isso, né, trazendo esse elenco maravilhoso, mas que, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter enxugado um pouco os personagens, colocado 3 ou 4 personagens ali e ter desenvolvido melhor. Essa é a minha teoria. Eu acho que o filme teria sido mais interessante, porque ficou aquele monte de personagem sem história nenhuma, totalmente desconexo. A gente sabe que tem esse clube, mas por que desse clube? Qual a ligação dessas pessoas? Qual o desenvolvimento? A gente não sabe nada. E o final, eu entendo que ela quis falar sobre essa questão da liberdade. Então a gente vê aí o Rafa Witt e o Luiz Miranda, que fazem esses dois personagens. Eles vão fugir desse clube dentro numa bicicleta, e no que eles estão fugindo, eles se tornam mulheres, que na verdade, mostrando isso, né, que na verdade eram mulheres, mas quis trazer para o papel de homens. Então eu achei interessante. Nesse aspecto, assim, realmente a gente tem que falar que o filme é muito interessante. Inclusive tem o André Abujanra no filme, e ele também tá estranho no filme, porque ele faz o papel de um homem e mulher traído, né? Que a mulher tá nem aí pra ele, tá se lascando pra ele, e ele tem que tentar chamar atenção, aquele cara que entra mudo e sai calado, que na verdade é uma mulher, né? E é muito esquisito, assim, porque eu não consegui comprar essa ideia, na verdade. Então, assim, eu acho que para você se interagir com o filme, você tem que comprar a ideia de mulheres no lugar de homens e homens no lugar de mulheres. E eu não consegui comprar a ideia, então acho que isso me atrapalhou muito na imersão do filme e esse excesso de personagens. E eu achei um filme bastante pesado em alguns aspectos, assim, tem cenas assim para chocar mesmo, para detonar. E se essa foi a intenção da diretora, ela conseguiu, mas a meu ver, assim, ficou uma desconexão muito grande entre cenas e outras, porque tem uma cena que, vamos supor, tá tendo uma conversa sobre corrupção, de repente mostra a mulher ali fazendo, né, trelelê com vários homens, aí pula para o negócio da onça. Então, assim, é umas cenas desconexas o tempo todo, então vai pulando para uma, que pula para outra, que pula para outro personagem, e você fica naquela, e aí, o que eu acabei de ver aqui? Não entendi nada. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 2. Para os fãs do cinema nacional, é por conta e risco assistir o filme. Eu, particularmente, não dei risada nenhuma. Achei um filme extremamente confuso, complicado. O Clube das Mulheres de Negócios estreia dia 28 de novembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme nacional, o Clube das Mulheres de Negócios, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!